Eu tenho uma mensagem que eu quero pregar agora e que ela tem uma continuidade até o dia do nosso Pentecostes. Eu quero preparar você para o vento impetuoso. Fala, vem vento. Cuidado que você está falando, hein? Fala de novo, vem vento. Eu quero ministrar e preparar você no campo da fé, levar você a esse ambiente onde a presença é mais importante do que as promessas. A gente vai citar algumas coisas muito relevantes e importantes. Na verdade, eu dizia hoje no primeiro culto que quando eu comecei a preparar essa palavra, eu cheguei a dividi-la em duas partes, porque percebi que não dava para trazer tudo de uma vez só, e você vai perceber por quê à medida que a gente caminhar aqui hoje. O tema de hoje, Deus já mostrou o caminho. Fala comigo, Deus já mostrou o caminho. Eu quero ler em Êxodo capítulo 14, versículo 21 até o versículo 22. Eu quero construir essa ideia. Eu creio que essa palavra, como sempre, a gente quando abre a Bíblia não tem jeito, Deus abre a gente, né? Porque você abre a Bíblia, na verdade, a palavra que abre você. Porém, eu te confesso que essa mensagem me impactou demais, me empolgou demais. E eu quero muito que você entenda que existem mensagens que nos movimentam. E existem mensagens que se tornam uma cultura de pensamento. Essa é uma delas. Que ela não mexe só com o ambiente, o momento da tua vida, mas ela cria uma cultura de fé. Leia comigo, aliás, ouça por favor, Êxodo 14, 21 em diante. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Imagine você planejar. Quem gosta de viajar aqui? Amém. A apóstola disse, eu sei que ela gosta. Quer agradar. Tem gente ali assim, ó. Me acha, me encontre, né? Eu gosto muito de viajar. Uma das coisas que eu e Silvia gostamos muito, quando queremos descansar um pouco, é conhecer novos lugares. E isso não depende de quanto você tem de dinheiro. Você pode viajar daqui para Mendes, né? Viajar daqui para Bananal, né? Pode viajar daqui para Israel. Ninguém disse amém, Bananal? Varginha, você pode viajar. Mas fala a verdade, a viagem em si, que às vezes pode ser uma viagem de um sábado de manhã, de 1 hora, ela é gostosa, ela te tira da sua zona de costume, né? Da sua rotina, melhor dizendo. Imagine você planejou uma viagem, você ligou o GPS, o Waze, você colocou lá o endereço da chegada, mas você não conhece o trajeto. Então você está totalmente dependente daquele equipamento para poder fazer qualquer transição, qualquer curva, qualquer lugar que você for. E você perceber que aquele objeto, aquela ferramenta, ela está conduzindo você para uma rota que não está traçada, uma rota que são estradas que não estão sinalizadas. E às vezes você até vai por um caminho bom, um caminho organizado, um caminho traçado, um caminho de asfalto. Mas pensa comigo, de repente você entra numa rua sem saída. Lógico, você vai fazer meia volta, recalcular a rota. Mas imagine se você está num caminho, como o povo de Israel fez, saindo do Egito, e você encontra o mar na sua frente. O que você vai pensar? Tem algum erro aqui no GPS. Alguém errou nesse caminho. Eu tenho que fazer outra rota, eu tenho que voltar. Imagine encontrar uma muralha, como foram as muralhas de Jericó, ou foi a muralha de Jericó, e a ideia é você pensar, logo, esse lugar aqui, ou está calculado errado, ou está desatualizado, e a tendência nossa é o que é? Fazer a nossa própria rota. A palavra de Deus hoje vai mostrar para nós, querido, que a proposta, a palavra de Deus é siga em frente. Fala comigo. Mas como seguir em frente se eu encontro uma muralha? Siga em frente, ela vai cair. Como que eu vou seguir em frente se eu encontro um mar à minha frente que parece que nem Deus está comigo mais? Porque afinal de contas, se Deus estivesse comigo, eu não teria me levado nesse obstáculo. Como que eu vou seguir em frente com os obstáculos à minha frente? É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre andar com Deus. Andar com Deus, querido, é uma decisão que eu tomo porque Deus já mostrou o caminho. Fala comigo? Deus já mostrou o caminho. Só que por que vem a dúvida? A dúvida ela brota, querido, quando você olha e parece que tem um vento contrário. Alguma coisa que está fora do seu propósito. Se depara com outras coisas, né? A possibilidade de chegar em um momento
que a instrução seja descer do barco. Peraí, mas eu vou descer do barco se o barco não está ancorado? O barco está no meio do mar, desce a si mesmo. Pode descer e vem andando sobre as águas. Você vai falar, não, tem uma coisa errada aqui. Imagine você dentro de um estômago de um grande peixe, né, um cachalote, uma baleia que fosse na época, do ventre, um peixe ser levado para o seu propósito 3 dias depois que você achou que você estava morto, você estava ali na escuridão. Como pode você enfrentar milhares de pessoas ou dezenas de milhares com 300? Com quantos? 300. Não tem. Parece que o GPS errou, parece que o propósito está errado, parece que alguma coisa não está indo muito bem. Andar com Deus, querido, nós vamos encontrar esses níveis, né, de intempéries, de dificuldades, que tudo isso parece estranho. Mas Deus, é exatamente assim que Deus guia os seus filhos. Quem aqui é filho de Deus? Mas por que Deus nos guia dessa forma? Ele não promete caminhos fáceis, mas assegura que a presença dele será constante. Ele não promete que vai ser tudo fácil. Por quê? A muralha vai cair, o mar vai se abrir, o peixe vai te levar no lugar certo, os valentes serão suficientes, 300, para poder enfrentar um grande exército. Então eu olho essa história e a pergunta é, eu sigo o caminho que Deus mostrou ou eu faço o meu próprio caminho? Peraí, mas se eu fizer o meu próprio caminho, pelo menos eu vou me desviar das muralhas. Eu não vou passar em cima de água, eu não vou passar em cima de montes. A garantia é que Ele vai te conduzir e não vai te abandonar. Qual que é a garantia dele? Ele vai te conduzir e não vai te abandonar. Agora, a decisão de continuar, ela é nossa, querido. Diante dos obstáculos, diante das dificuldades. Sobre isso hoje, no próximo domingo também, chegando no nosso Pentecoste com o tema Vento Impetuoso, serão 3 domingos onde eu quero conduzir você a um caminho de fé, onde você precisa perceber que essa mensagem, ela mexe na nossa maneira de pensar, ela mexe na nossa maneira de relacionarmos com Deus, de oração, de como nós oramos a Deus, fazemos nossos pedidos. Quem quer aprender essa mensagem, diga amém. Então vamos lá, o que o profeta Isaías declarou no capítulo 40, versículo 4. Eu cito às vezes aqui de cor, rápido, passamos, entendemos, com a intenção de que todo mundo já sabe. Mas vamos ler com cuidado esse texto do profeta Isaías. Todo vale será o quê? Todo monte e colina serão? Vamos comigo. E o que é tortuoso e os lugares acidentados Você percebe olhando esse texto que tem uma promessa aqui de um caminho preparado? Você percebe aqui que quando eu decido andar com Deus, Deus vai preparar até o caminho que está cheio de buraco, a montanha que está na minha frente, as curvas, o vale. Deus está fazendo uma estrada. Então qual que é a ordem de Deus? Siga em frente. A ordem de Deus é? Então eu cheguei aqui, o GPS do céu, a bússola do céu, parece que errou. Não errou. Deus não erra, querido. E Deus não improvisa. Deus não recalcula a rota. Quem recalcula é você. Deus tem seus planos, e os planos deles não serão frustrados. Deus tem propósito na tua vida, e Ele cumpre esse propósito, cada um deles na sua vida. Talvez você até recalculou a tua rota, talvez você até tomou o seu próprio caminho, você tomou suas próprias decisões. Então, olha o texto, Deus ele já traçou o caminho, eu preciso andar por ele. Olha essa versão, toda depressão será elevada, todos os montes e colinas serão rebaixadas. Por que a depressão eleva e o monte baixa? Porque você está com um monte, Deus corta. O que está buraco, Deus preenche. Os caminhos que são tortos serão alinhados, e os rugosos nivelados. Se todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplanados. Percebe? Esses lugares escabrosos é o quê? Lugares acidentados, vão ficar planos. Caminhos cheios de buraco serão pavimentados. Então, andar com Deus é confiar que cada passo, seja vales profundos, montes altos, Deus vai alinhar o caminho para você. O que eu preciso que você redobre a sua atenção nessa mensagem de hoje? Primeiro, porque Deus me entregou algo que eu preciso mostrar a você nesse entendimento aqui. Como que é viver nessa dependência de Deus, mesmo quando os ventos
são ventos contrários. Por quê? Porque a dúvida vem. A dúvida vem. E que hora que ela vem? A hora que você está dizendo, Deus, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou andando com o Senhor, eu estou obedecendo a tua palavra. E por que tem aqui uma muralha na minha frente? Eu saí do Egito, por que tem um mar para eu atravessar? Um deserto para eu passar? Por que meu filho está doente? Meu esposo foi mandado embora? Por que eu não consegui aquele cargo? Meu Deus, era meu já, entrou uma pessoa no meu lugar e eu acabei ficando. Por que eu tive as dificuldades? Por que eu estou passando o que eu estou passando no meu casamento? Você sabe que a dúvida vem, e ela vem nessa hora. Ela vem porque a gente acha que pelo fato de eu estar andando com Deus não vai ter muralha, não vai ter mar, não vai ter dificuldade, não vai ter intempéries, porque afinal de contas eu estou andando com Deus. Mas aonde que está isso na sua Bíblia e na minha Bíblia? Aí que a gente tem que descobrir, querido, que Deus está mandando seguir em frente. Não importa o que tiver na tua frente, siga em frente. Eu quero te dar alguns segredos hoje, e alguns deles são muito pessoais, que eu adquiri na minha vida e andando com Deus. Uma das coisas que eu aprendi, querido, é que eu não mudo o meu propósito por causa das circunstâncias. Ah, mas isso é tão romântico, isso é tão bonito. Não estou falando de teimosia. Não estou falando de respeitar a minha saúde, meu corpo, meus limites e sair fazendo coisas absurdas. Não. Eu estou dizendo que não importa se hoje estou aqui, se por um acaso amanhã estou num ambiente que eu não queria estar, talvez no hospital, a minha missão não pode mudar. Tem alguém ou não? Ah, mas fui mandado embora, fechei a célula. Não entendi. A missão não muda pelas circunstâncias que você está vivendo, querido. Eu queria te entregar mais segredos ainda. Eu queria saber se vocês querem ouvir. Ah, tá. Então, eu aprendi isso na vida porque eu comecei a perceber que se eu me dobro diante daquela situação, virão outras. Se aquela má notícia, aquele dia que é justo que eu não faça nada, porque, afinal de contas, o dia é mau, as coisas estão tudo errado. Então espera, as pessoas que esperem, não, eu não vou parar de realizar continuamente o que eu tenho que fazer, independente do dia, das situações, do que me aconteceu. Hoje eu preciso ensinar você a andar com Deus. Quem quer andar com Deus? Andar com Deus, querido, às vezes a dúvida vem, só que por mais legítimo que seja o seu questionamento, ele não justifica. Por mais que você tenha uma história para contar sobre o seu momento, ele não te justifica, hipótese alguma. A gente tem que acreditar na bússola. Tem uma bússola chamada Espírito Santo de Deus, que foi colocado dentro de você. Essa bússola, querido, ela não acontece no dia que você foi batizado no Espírito Santo. Existem questões aí na questão teológica sobre o fato de quem tem o Espírito Santo. Quem tem? Todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito de Deus está dentro de você. A Bíblia diz que você se tornou templo do Espírito Santo de Deus. Apóstolo, eu achei que foi o dia que eu fui no encontro com Deus e fui batizado no Espírito Santo. Não, isso foi uma outra experiência. No vento impetuoso, a gente pode até falar mais sobre isso. É uma outra experiência que trouxe dons espirituais, dons de revelação à tona, pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. Não é todo mundo que concorda com isso, mas o nosso projeto de vida concordamos. O que nós entendemos, que se o Espírito Santo está comigo, eu tenho uma bússola dentro de mim para todas as minhas decisões. E a bússola está dizendo, vá em frente, siga em frente. Só que na minha alma está dizendo, não continue porque vai dar ruim. Só que não se trata apenas de uma viagem, não se trata apenas de um caminho, se trata de todas as decisões, se eu vou casar, não vou me casar, se eu vou seguir, se eu vou mudar de emprego, não vou. A gente não está entendendo, o Espírito de Deus está aí, querido, para te ajudar a direcionar teu caminho, a tua rota com Deus. Nós estamos numa viagem com Deus, nós estamos numa viagem, então estamos viajando com Ele. Só que nós encontramos um vale. Ele diz, meu filho, siga em frente, pode seguir, mas Deus, siga em frente. Eu vou aterrar esse vale e tu vai seguir. Mas eu estou vendo uma montanha, eu corto ela no meio, eu corto ela e faço uma estrada. Senhor, mas eu estou vendo tanta curva, minha vida está cheia de curva. Calma, continue em frente que eu vou nivelar essa curva. Ah, mas Deus está cheio de buraco, hein? Fica tranquilo, eu te dou um carro bom para você passar nele sem perceber, ou eu vou fazer esses buracos sumirem da tua frente, mas você vai seguir a tua viagem. Então, se eu estou numa viagem com Deus, é uma metáfora, tá, gente?
Porque é uma viagem sim, mas é uma viagem espiritual, é uma viagem aonde está a tua fé cristã, a tua vida com Deus, e que aí entra o meu ponto de hoje. Eu orava a Deus por uma palavra, Deus me deu duas. Eu disse, não tem como eu entregar isso só no domingo, e não é para você ter que vir domingo que vem, não é isso. Mas eu te encorajo a entender todo esse princípio, e claro, a gente vai celebrar Pentecostes. A Bíblia está dizendo, se tem vales profundos, se os montes são elevados, se as trilhas são tortuosas, os lugares são acidentados, Deus vai conduzir você nesse caminho. Seja no vale, montes, caminhos tortos, lugares acidentados. Aí entra aquela ideia, aquela questão de premissa, né? Não importa o lugar, importa quem está comigo. Vamos lá? Não importa o lugar, importa estar comigo. Então é nisso que eu quero te mostrar. Uma verdade, duas, três verdades. Primeira, até o vento contrário pode soprar a seu favor. Fala comigo. Até o vento contrário. Com aquela cara de profeta, fala para o irmão do lado. Seu marido, sua esposa, seu amigo, colega aí, fala para ele. Irmão, até. A palavra até é intencional. Até o vento contrário. Quando eu estou num propósito com Deus, quando eu estou na missão que Deus me entregou, quando eu aceitei o desafio ou a proposta que Deus colocou em mim, Deus está dizendo que até vento contrário, que era para te derrubar, vai te ajudar e vai trabalhar a seu favor. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, versículo 21, que tinha um vento oriental. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte, o quê? Vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Irmãos, a posição geográfica da saída do Egito, ela é para a terra prometida, ela tem detalhes estratégicos, repleta de significados. Quando o povo de Israel deixou a escravidão e eles de fato partiram para o Egito, para Israel, para a terra prometida, o que a gente entende ali é que eles estavam saindo do oeste para o leste, porque o vento oriental, é estranho quando o texto deixa clareza nisso, né? O vento oriental é o vento que vem do leste para o oeste. Só que o povo de Israel, vamos entender aqui na bússola, eu já até fiz hoje de manhã, já sei onde está, mas na bússola aqui, o leste está mais para cá um pouquinho, e o oeste está para trás. Aí você fala, para quê, apóstolo? Tem que falar sobre isso. Porque a Bíblia está falando que o vento é oriental. O vento é o quê? Oriental. Então aí, eu vou falar uma coisa, que é lógico que na semana vai ter gente dando contribuições, né? Da onde se tirou isso? Da onde no filme não é assim? Eu já falei parar de ver filme e ler Bíblia, tá, irmão? Isso. Né? Vê o filme também. Agora, aliás, eu conheci o rabino de 3 pessoas que cuidam de todo o roteiro do The Chosen, toda a parte judaica, toda orientação. Eu tive que não dei um beijo, porque eu não tinha intimidade, eu dei um abraço nele, né? Eu falei, rabino, eu vi coisas que mesmo não tendo na Bíblia claramente, a coerência foi demais. Então é claro que ali tem ajustes, né? Você tem conversa marcada com ele dia 27 agora. Quero fazer muitas perguntas para ele. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte: o vento, ele vem do leste, vem de lá. O povo de Israel está vindo do oeste. Estão indo em direção a Canaã, é onde fica Israel, onde fica Jerusalém. Inclusive tem uma mensagem que eu preguei há muito tempo atrás, chamada Uma Montanha ao Leste, que é exatamente o local onde está o jardim do Getsêmani. Presta atenção. Então, se o vento de Deus começou a soprar lá do oriente para o ocidente, ou do oriente do leste para o oeste, o povo de Israel que está aqui esperando o mar abrir, o mar não começou a abrir aqui, irmão. O mar começou a abrir lá na chegada. Presta atenção, porque você vai ficar depois bugando aí. E Deus foi abrindo o mar com um vento oriental. Quando Israel olhou e viu o mar aberto, Deus não estava começando, Deus estava terminando. Deus já havia começado da chegada. Congela isso aí. Então quando eu percebo, não é porque aconteceu, porque já tinha acontecido. Eu estou percebendo agora, mas Deus já fez há muito tempo.
Dá uma salva de palmas por isso já. Preste atenção. Agora, se o vento oriental, eu saí do Egito. Então a ordem é siga em frente, do oeste para o leste. Estamos andando. Só que eu chego aqui, está um mar vermelho à minha frente. O que naturalmente eu faço? Tem coisa errada. Pousel fez isso. Não tinha túmulo suficiente, nós vamos ser enterrados aqui, vamos morrer aqui. Começou a murmuração. Aí eu divide povo de líder. Eu sei que você quer sair dessa história logo, de sair de povo que reclama, murmura o tempo todo e quer romper na sua vida. Aí, entenda uma coisa, quando Moisés levanta o cajado, Deus está mandando um vento, lá, na bússola que está dizendo, lá do leste vindo. Só que o vento é contrário. O vento é o quê? Contrário, irmão. Ele abriu o mar. Só que ele abriu de forma contrária. Só que quando eu estou andando, para o vento manter aquela parede totalmente intacta, o vento tem que continuar soprando. Então eu estou andando contra o vento. Só que esse vento que está vindo contra mim está abrindo o caminho para mim. Só que aquilo que parece que acabou com a minha vida, na verdade está me impulsionando para outro tempo. Aquilo que está fechando, pode dar uma salva de palmas se é para Jesus, é o vento contrário. Então a gente tem que entender essa dinâmica hoje aqui, porque ela tem muitas chaves para a nossa vida. Porque se o sol nasce no leste e se põe no oeste, eles estão indo em direção onde o sol nasce. Mas ok, é só um detalhe, mas eu gosto deles. O que está acontecendo é que Deus, Ele está abrindo de maneira contrária. Você não viu o que Ele está fazendo, mas Ele está fazendo. Você não sabe o que Ele está fazendo. Você está sentindo o vento e está reclamando do vento, só que o vento veio a teu favor. Ele é contrário para o mar, mas ele é a favor de você que vai atravessar. Ele é contrário para o teu obstáculo, mas ele é a favor de quem é filho, que vai vencer. Então, irmão, não pense quando vê um vento contrário no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira. Você pode até olhar e dizer: meu GPS deu errado, minha bússola deu errado. Confie na bússola do Espírito Santo. Mantenha o seu caminho, mantenha a sua fé, mantenha o seu propósito em nome de Jesus. Se a Bíblia registra que o vento oriental soprou durante toda a noite, esse vento que vem do leste, ele agiu de uma maneira tão surpreendente, que quando eu olhei esse texto, quando eu estudei isso, eu falei: Deus, eu estou tanto tempo no Evangelho, eu já li tantas vezes, porque eu também já vi como você o quadro, eu já vi o filme, eu já criei imagem, eu participava da escola Samuel, da Cordeirinha de Cristo, o vento, mas ninguém errou não, irmão, está tudo bem, o importante é que o mar abriu. Só que quando você olha isso, muda a tua fé, aumenta a tua fé, amplia o teu entendimento. Vento contrário não é para te derrubar, vento contrário é para te preparar, vento contrário é para abrir novos caminhos, em nome de Jesus. Não estou falando de chavão aqui, eu não copiei e colei da internet, eu estou dizendo o que a Bíblia mandou dizer para essa igreja que eu pastoreio. Talvez você está vivendo um tempo da tua vida não tendo discernimento. Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu estou na bússola, eu estou andando certo, e essa muralha aqui, siga em frente, siga em frente. O Senhor vai se comprometer com o resto. Igreja do Avivamento, dá um glória a Deus. Aí agora entra princípios, vamos lá? O milagre, ele não iniciou onde os pés de Israel estavam, ele começou no destino para onde eles caminhavam. Isso aqui vai mudar algumas coisas aqui, ó. Vai mudar algumas coisas na sua atitude. E vai mexer com conquistas que você nunca conquistou na sua vida. O milagre não iniciou, querido, no pé de Israel. Pisou aqui, uau, coisa linda, ele tinha romântico, né? E pronto. Não. O milagre começou do outro lado. Ele começou aonde eu vou chegar e não onde eu estou saindo. Ele está lá onde eu chegarei e não de onde eu estou partindo. Deus já visitou o meu futuro, veio só me avisar. Ele atravessou o mar inteiro e agora falou: pode entrar, mas eu já estive lá, vou te levar de novo. Sabe aquela pessoa que vai, volta e agora fala: vou te levar porque eu já fiz o caminho? Deus abriu o mar para o povo de Israel e disse: agora vocês me seguem. Eu vou te provar pela palavra o que o Espírito de Deus manda dizer a você. Deus não apenas abriu um caminho, Ele iniciou a abertura de um ponto de chegada. Ele começou já onde você sonha. Aquilo que você está pedindo para Deus, que parece que Ele não está te ouvindo, Deus já visitou o teu futuro. Ele já está abrindo o caminho, só que Ele não está abrindo daqui para lá e de lá para cá. A gente está tão acostumado esperando Deus agir primeiro para depois a gente fazer. Não. O compromisso de Deus com você não está na saída, está na chegada. Eu sei que o amém foi fraco, porque talvez você fala: pô, espera, eu estou tentando entender. Então vamos lá. A saída, Deus está mandando dizer, a saída é contigo.
A chegada é comigo. Então agora eu entendi, apóstolo, por que eu estou esperando a porta abrir para eu entrar, esperando a bênção chegar para eu ir, estou esperando um sinal de Deus para eu poder assumir, eu estou esperando um sinal para poder o meu ministério fluir. Irmão, Ele já garantiu a tua chegada, agora a tua saída é você que decide. Se eu vou começar a andar, eu tenho garantia que Deus vai me levar ao lugar que eu tenho propósito na minha vida, que eu tenho sonhado, que também são sonhos de Deus. Agora, se eu estou parado no meu lugar, esperando alguma coisa acontecer, porque Deus não quer, a parte da saída é com você, meu irmão. A chegada, Ele já te garantiu, tu vai chegar. Tem alguém entendendo isso? Então, quando você estiver orando, comece a orar correto, comece a orar agindo, comece a orar obedecendo. Comece orando, crendo no que a palavra de Deus diz, porque Deus sempre começa os seus milagres a partir do propósito. Espera aí, mas como é que é isso? O meu milagre, então, é a partir do propósito? Então eu preciso ter um propósito, e não buscar só um milagre. Porque não tem sentido eu querer um milagre sem ter um propósito na minha vida. Não tem sentido eu querer unção sem ter lugar para usar essa unção. Aquilo que é impossível, parece impossível na sua frente, já está sendo preparado lá no final do caminho. O vento é oriental. O vento é o quê? Irmão, você vai ensinar isso para alguém. O vento é oriental. O vento é contrário. Mas é o vento contrário que abre o caminho para eu chegar onde eu preciso chegar. Ah, irmão, você vai descobrir algumas coisas aqui hoje, porque Deus, Ele sinalizou claramente que Ele está esperando no destino. Ele está te acompanhando, mas Ele já abriu lá no destino. Antes da gente ficar em desespero porque um vento começou a soprar, você tem que lembrar que Deus pode estar exatamente nesse vento. Êxodo 14 diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Êxodo 14 diz: o Senhor lutará por vocês, lutará por você. Visualize o seu próximo desafio. Eu vou falar de novo esse texto e você vai tomar posse. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Ah, irmãos, a palavra de Deus, ela vai mostrar claramente que existem momentos extraordinários nas Escrituras que Deus manda Manaim. O que é Deus mandando Manaim? Quando Jacó viveu a experiência de Manaim, ele viu 2 acampamentos de anjos, por isso é Manaim. Só que Manaim é um padrão, Manaim é ele não se trata apenas da experiência que Jacó teve, apesar de que ele estava tomando uma decisão muito importante na vida dele, por isso Deus mandou Manaim. Mas o Manaim é um padrão bíblico, de que quando eu decido viver o propósito de Deus, Deus manda 2 acampamentos de anjos, que vão na sua frente e que vão na sua retaguarda. Aqui nós vamos ver em Êxodo capítulo 14, versículo 24, que diz assim: na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem. Vocês estão comigo ou não? Olha lá, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Quer dizer que quando eles estão para atravessar o Mar Vermelho, o Senhor mandou a nuvem que estava na frente ficar atrás deles e mandou a coluna de fogo ficar na frente deles. Já falei sobre isso, mas hoje eu estou lendo textos, eu quero construir uma cultura em você. Então significa que se eu estou atravessando o Mar Vermelho, Deus está colocando uma escolta para poder me acompanhar. Essa é uma promessa para todos? Já vou te garantindo, não. Para quem tem um propósito. É promessa para quem? Porque quem vive a sua fé cristã, querido, você tem o Espírito Santo, você tem um anjo que acampa ao teu redor, você tem a sua salvação, está tudo resolvido, vai dar tudo certo. Mas para quem tem propósito, tem escolta de anjos. Mas não é só por causa dessa questão, uau, bonita, chamada escolta de anjos. É para você compreender que o céu, querido, ele tem algo diferente para quem entendeu o plano que Deus tem. Ah, mas será que Deus, ele vê assim, apóstolo? Deus não faz acepção de pessoas nunca, mas ele faz acepção de atitude. É isso que você pensou, né? De atitude ele faz. Pode ter certeza que ele faz. Quando eu tomo atitude no reino, a minha postura, a minha proteção, aquilo que eu preciso se torna completamente diferente de que quando apenas eu estou pedindo: Deus, me abençoa.
me abençoa. O momento extraordinário é quando Deus manda Manaim. Manaim é um padrão, quando Deus cobre a frente e cobre a retaguarda. Na saída do Egito, o povo de Israel tinha à frente a coluna de fogo, atrás deles a nuvem, que nunca os dois estavam juntos. Quem já estudou a Bíblia sabe que um vinha, depois o outro ia embora, o outro vinha. Só que o texto diz o quê? Que no mesmo instante estava tanto a coluna de nuvem quanto a coluna de fogo. Por que Deus faz isso? Eu posso dizer que, com muita propriedade, que eu já enfrentei muitos ventos contrários. E não é muito fácil você enfrentar ventos contrários e não se desviar. Desviar de Deus? Não. Desviar nunca pensei não. Largar de Deus não. Mas desviar do propósito, já. Com certeza. Principalmente quando vieram ventos contrários na minha vida. Porque é muito difícil você se manter no caminho e você seguir em frente com a muralha, com resistências, com dificuldades, o tempo todo te empurrando. Parece que você está dizendo, mas Deus, eu estou fazendo a sua vontade. E aí você está pedindo a Deus um sinal. O sinal, aí vem o vento contrário, você fala, mas então Deus não está comigo. Eu tive muitas dificuldades na vida, enfrentando ventos contrários, para poder hoje ensinar o que eu estou ensinando para vocês hoje. Segredos que carrego na minha vida hoje, eu posso compartilhar com você. E eu estou escrevendo algo desde para esse domingo próximo, com muito cuidado, com um desejo intenso no meu coração, de que além dos líderes que já consigo influenciar, conseguir influenciar todo o nosso ministério esses dias, para que você se apaixone pelo propósito de Deus na sua vida, para que você entenda que a tua fé cristã não é só vir a um culto, por mais que isso já seja bom, e nós ficamos felizes e agradáveis com isso, porém não é tudo. Deus, Ele quer fazer muito além de onde você chegou. Ele quer te levar e quer te dar oportunidades e capacidades que você nunca imaginou na vida. Então, nesse tempo que eu passei esses ventos contrários e continuo passando, andando com Deus, eu entendi que eu não vou negociar a rota, que eu não vou negociar princípios. E você pode olhar e falar assim, mas apóstolo, parabéns, é muito bom ter um apóstolo que ora por mim, Obrigado. Mas essa mensagem não é para mim, irmão, só. Essa mensagem é para você que chegou aqui há um mês atrás. Essa mensagem é para você que está aqui há 30 anos comigo. Essa mensagem é para pessoas que entendam que Deus, Ele tem um plano. E o dia que você decide, de fato, vivê-lo, Ele vai mandar uma escolta que vai abrir caminho para você, para que se tiver um vale, Ele vai nivelar. Se tiver uma montanha, Ele vai cortar. E aí entra aquele princípio de que a gente ora por tantas coisas, sem ter, na verdade, um propósito. Tudo está ligado a um propósito. É interessante porque um ensino como esse nos faz pensar em vários aspectos, inclusive na nossa vida financeira. Porque Deus está na palavra, já mostrou o caminho. Ele mostrou o caminho sobre ser marido, sobre ser esposa, sobre ser pai, sobre ser patrão, está tudo na Bíblia. Sobre ser um bom vizinho, sobre ser um cristão, sobre ser. E, inclusive também ensinou na Bíblia como que eu posso ter uma vida próspera, abençoada por Deus, porque Ele já ensinou o caminho. Só que quando chega a muralha, o que a gente faz? Faz a própria rota. Por que eu vou entregar meu dízimo? Que se eu pegar essa parte e guardar, justo. Na sua razão você não está errado não. Para pensar. E eu guardo um ano, eu vou ter muito mais recursos do que entregar meu dízimo. Sim ou não? Sim. Você não falou assim, né? Apóstolo, não concordo. Sim, mas a razão diz isso. Tem uma estatística que eu comecei a mexer nela. E é interessante porque pessoas até 35 anos têm dificuldade de compromissos constantes financeiros. E por isso, muitas vezes, para dar o dízimo é um desafio pessoal. Mas a estatística não define ninguém. Amém? Porque senão eu já pegar e posso, eu sou desse aí, por isso que eu não dou dízimo. Mas que às vezes a gente chega e dá um desafio para a pessoa, um desafio, algo que está ali, está latente, ele está vendo, estamos fazendo um projeto kids, tal, ele é capaz de entregar mais do que o dízimo, porque ele gosta de viver uma experiência única. Mas estatística não define ninguém, o que define é a palavra. Mas eu comecei a olhar isso e eu falei, Deus, interessante, porque os mais antigos às vezes já está tão claro na vida dele,
que é impossível ele terminar o mês dele e não entregar o dízimo, porque faz parte da cultura da vida dele. Só que independente das estatísticas, eu preciso entender o que a Bíblia fala sobre isso. O que eu tenho de caminho que Deus já mostrou para mim, sobre áreas que eu preciso continuar indo em frente. Só que em frente, diante de um problema, é a hora que eu falo: Deus, só me perdoe, mas eu não posso aqui, eu vou ter que fazer minha própria rota. Eu vou ter que fazer do meu jeito. Eu vou ter que pensar esse assunto do meu caminho. Eu estou com um problema no casamento, eu falo: você poderia, irmão, eu vou marcar para a gente, vocês dois, e um conselheiro para você tê-lo. Não, a gente não vai conversar com ninguém. Por quê? Você quer fazer a sua própria rota. Você realmente não quer ajuda para restaurar o que Deus quer que seja restaurado. E aí, a gente está aqui dizendo: vamos, não rompe. Eu quero continuar essa mensagem, mas eu quero muito, diante do que você já entendeu aqui, nós vamos trazer no altar nossos dízimos e ofertas em nome de Jesus, amém? Fique de pé nesse momento. Eu quero orar por isso, mas eu quero te ensinar ainda o caminho que eu quero trazer aqui hoje. E não terminou, tá, irmão? Porque tem gente que é tão automático que ele fala assim: eu dou oferta, já vou embora para casa, né? Já acabou cedo, né? Quem está recebendo essa palavra aqui, dá um amém em nome de Jesus. O silêncio do ambiente, eu sei que muitas vezes é que você pensa: peraí, mas o que eu preciso pensar sobre isso? Irmãos, Deus já ensinou, Deus já mostrou o caminho. Eu não estou pregando essa mensagem para fazer você um ofertante fiel hoje. Eu estou pregando essa mensagem para mudar a sua mente e tornar uma cultura de vida, mas que não envolve apenas a sua entrega financeira. Você vai perceber que não é esse. O maior propósito dessa mensagem é fazer você priorizar mais Deus do que a promessa, mais a presença do que o milagre. Amém, Jesus, eu vou dizer amém. Mas você descobrir que também, quando eu venço esse desafio da minha mente, de ficar tentando raciocinar naturalmente aquilo que só se entende espiritualmente, porque isso envolve a minha entrega, aí sim eu vou começar a perceber o que é andar com Deus. Quem quer andar com Deus aqui, levante suas mãos. Suas sementes, suas mãos, levante. Pai, em nome de Jesus, nós queremos andar com o Senhor e na sua palavra. Não queremos fazer nossa própria rota. Não queremos fazer aquilo que só para nós é agradável, Deus, aquilo que é confortável. Nós queremos fazer o que está na tua palavra, seguir em frente. E financeiramente, ó Deus, eu declaro, ó Deus, quebra essas cadeias, meu Pai, em nome de Jesus, que muitas vezes também são como escamas nos olhos, tapão nos ouvidos, que, ó Deus, cega o entendimento dos teus filhos para não romperem, não prosperarem. Ó Deus, que cada entrega, cada semente não seja negociada, mas seja, ó Deus, uma entrega de alguém que crê, que não importa os obstáculos, o Senhor está comigo. Assim eu abençoo em nome de Jesus, amém. Venha no altar, querido, antes de eu continuar, traz a tua oferta, teu dízimo, entrega a tua melhor semente, e eu quero ainda continuar essa mensagem. Faça isso agora. Graças a Deus. Que estão em casa também, eu não esqueci de vocês, façam o mesmo. Eu quero falar para vocês sobre esse segundo nível, protegido pelo propósito. Fala comigo. Espera aí, mas qual o primeiro entendimento? O primeiro entendimento é que até vento contrário pode soprar ao meu favor. Qual é o nível de entendimento que Deus quer trazer? Protegido pelo propósito. Quem é protegido pelo propósito? Deus protege você não apenas por quem você é, mas por causa do propósito que Ele depositou em você. Eu quero muito que você redobre a tua atenção para você entender o que está acontecendo aqui agora quanto à tua vida cristã. Porque pastoreando vocês, ovelhas que Deus me deu para pastorear, eu peço a Deus para que a gente esclareça aquilo que às vezes não está muito claro na mente de você como cristão. A gente traz alguns costumes, algumas práticas da nossa caminhada, da nossa vida, que às vezes a gente acha que é Bíblia. Então a gente ora de um jeito que às vezes não funciona, a gente pede a Deus para a intervenção daquilo que Deus não intervém, e a pergunta é: por que está acontecendo isso comigo? Vamos entender que você precisa pegar um copo d'água e você precisa saciar a sede de alguém. E Deus te mandou fazer isso. Leva esse copo d'água para saciar a sede de tal pessoa que está em tal lugar. Aí você diz: mas é só um copo d'água? Não, é uma missão, é um propósito. Aí Deus, Ele vai guardar, porque você
é uma pessoa importante para Deus, ou Deus vai guardar porque você recebeu uma missão do Senhor? Vamos entender aqui. Vamos lá, pastora Adriana. Hoje eu fiz com a criança. Me ajuda aqui, pastora Adriana. Vem aqui meus guardiões também. Vamos lá, Júnior, de novo aqui. Vamos lá. Deixa eu ensinar para vocês uma coisa. Quem quer aprender, diga amém. Então, Adriana, você recebeu uma palavra de Deus, de levar essa água, que não pode derramar, e ela precisa, fica aqui perto de mim, saciar a sede lá da última pessoa aqui que a gente está nesse altar. Aí você tem uma missão. Qual que é a sua missão? Chegar até lá. Só que aí, guardiões, fica aí um do lado, do outro, outro atrás. Vamos lá? Eu vou ficar na frente. Aí você pensa assim, ela que se vire para levar essa água. Irmão, aprenda uma coisa na tua vida. Eu sou crente, tenho um anjo comigo. Eu tenho a salvação, já te falei. A graça de Deus, está tudo certo, vai dar tudo certo. Mas quando eu recebo uma missão, eu tenho escolta. Eu tenho provisão. Eu tenho tudo que uma pessoa precisa. Confia no que eu estou te ensinando, tá? Eu estou falando com o meu estilo de vida. Eu aprendi, eu fui missionário, eu e Silva, muito tempo. Deixa eu contar isso lá em cima, que aqui não dá. Apesar que está o vídeo ali, vou contar aqui mesmo. Eu fui missionário, eu e Silva, muito tempo, lá em Barra do Bugres. Nós chegamos lá anos depois, e quando nós chegamos, o pessoal da rua falou assim, o missionário chegou. Né, Silva? A missionária chegou. Eu nem me lembrava que eles chamavam de missionário. Esse período foi um período de muito aprendizado. A gente trabalhava com pessoas com muitas necessidades, e mesmo a necessidade deles serem maior do que a nossa, nós também tínhamos. Então a gente almoçava às vezes 3 horas da tarde, porque a gente não tinha dinheiro para almoçar e jantar. A gente teve vezes que a gente fez uma fogueira lá de fora de casa. Para quem olha de longe é muito romântico, mas eu e o Silvio colocamos batata para assar, porque a gente não tinha nada na geladeira, não tinha nada para comer, absolutamente nada. Mas a gente é chique. Cortava no meio, colezinha, e comemos. E eu não estou te contando isso para emocionar ninguém, não. Eu estou te contando a minha história. Só que eu comecei a perceber que não é comigo, é com a minha missão. E eu ficava dizendo, Deus, eu estou fazendo a tua vontade, não tem comida, não tem dinheiro, até com dificuldade, o que está acontecendo? E eu comecei a entender que eu precisava ouvir a voz de qual a real missão que Deus tinha. Missionário lá, depois começamos o Projeto Vida aqui. A Adriana tem uma missão, é o copo d'água. Por que Deus vai guardar a vida dela? Por causa dela? Pode falar, por causa dela? Não, fique escandalizado, é por causa do copo d'água. Ela também tem escolta, mas o que está em jogo aqui é a missão que ela recebeu. Então nós vamos andar, vem Adriana comigo, vamos lá. Qual que é o momento dela? Ela está indo cumprir a missão dela. Só que tem escolta do céu. Quem vai mexer com ela? Mas ela é fraquinha, quem vai mexer com ela? Ninguém mexe com ela, irmão. Ninguém mexe com você quando você está cumprindo uma missão. Ninguém mexe com você quando você entendeu o propósito. Ela tem que levar o copo lá. Então o detalhe não é com ela, é porque tem uma missão de alguém que é maior do que todos nós, que disse o copo vai chegar e vai ser entregue, aliás, para essa linda que está aqui de novo aqui, que é a última da fileira. A gente vai dar o copo d'água para ela, né? É a Maria, né? É Maria. Entregou. Aí pronto. Agora, por que a Adriana teve proteção até aqui e logo terá nas próximas missões? Porque um crente tem anjo que acampa ao redor, mas quem tem propósito tem escolta de anjos. Tem Manaim, tem provisão de Deus. Ei! Obrigado, gente. Pode ser mais alto as suas palmas. Aí eu comecei a mudar a minha oração a respeito de finanças, a respeito de unção, de capacidade. Tudo que Deus me dá, querido, é por causa de vocês. Isso é fato. Então, Deus me deu essa palavra por causa de vocês. Ele quer me abençoar, mas é por causa de vocês. Tudo que Deus lhe dá é por causa de alguém. Quando você não entendeu isso, não tem por que Ele dar de novo. Mas para de pensar em dinheiro, irmão. Só pensa em dinheiro. Estou falando sobre capacidade, tempo, sobre unção, sobre poder, o que for. Agora, por que eu preciso ensinar isso para vocês? Porque vocês que eu apacento. E aí a gente começa a perceber que tem gente orando dizendo, Deus, faz a obra na minha vida, abre a porta, eu preciso comprar um carro, e fica fazendo um monte de oração. Irmão, o princípio é o seguinte, fica tranquilo. Você conduz o copo, eu conduzo você.
Fica tranquilo. Conduz o copo que eu conduzo você. Eu cuido de você. Eu protejo você. Eu patrocino você. E você vai ter o que você precisa para cumprir a minha missão. Deus não fica devendo nada para ninguém, irmão. Eu estou tentando, no nível de entendimento aqui, o máximo, para que cada pessoa que sai daqui hoje, com uma decisão na sua vida, irmão. A gente precisa começar a entender. A ideia é o seguinte: você conduz o propósito, eu conduzo você. Fala comigo. Você conduz o propósito, eu conduzo você. Deus está dizendo: você cuida da tua saída, que eu cuido da tua chegada. A tua saída é com você. Se você não sair, eu não tenho nada com você. Mas se você sair, pode garantir que eu vou estar com você até a sua chegada. Agora, eu posso viver uma fé cristã sem tudo isso? Sim, claro. Muita gente. E eu não estou criticando. Porque a graça de Deus é tão tremenda que não depende do que eu faço por Ele para Ele me salvar. Só que se eu quero nessa terra, de verdade, viver a intensidade do Espírito de Deus que habita em mim, eu quero poder viver com a mente de Cristo para tomar decisões importantes. Eu quero ter relevância na sociedade. Estou falando de dinheiro. Isso, dinheiro é tudo consequência. Porque se eu preciso estar em tal lugar, Deus vai dar condições de você estar. Aí a gente começa a descobrir o seguinte: o que eu vou buscar? Como que eu tenho essa escolta? Fala, escolta do propósito. Porque quando há, querido, um propósito ser cumprido, Deus providencia proteção. Não sei se você já percebeu, você está andando na estrada, aí passa aqueles caminhões, de repente tem escolta armada atrás, escolta armada na frente, dependendo, irmão, tem uma paisana em algum lugar escondido ali. Mexe para ver. Mexe, chega perto, vai cortando, vai... Irmão, eles estão ali para fazer o que for necessário para proteger a carga. Agora, deixa eu deixar você mais intrigado ainda. O motorista ali é o mais importante? Não. O caminhão é mais importante? Não. O caminhão tem seguro. Motorista, irmão, não fique chateado comigo não. Troca, põe outro. O negócio é o que está carregando. Só que por causa daquilo que o motorista está carregando, ele tem proteção ou não? Sim. Claro que tem. Ele tem voz de autoridade? Não. Tem. Se ele ligar para a central e dizer: manda mais escolta que eu estou com medo aqui, vai mandar. Se ele falar: eu preciso de dinheiro porque eu tenho que passar a lugar, vai mandar. O caminhão quebrou, vem na hora. Por quê? Porque a autoridade dele está naquilo que ele carrega, não naquilo que ele é. Você precisa entender isso e não ficar chateado comigo. Você tem que descobrir, querido, que Deus já te ama, já te salvou, você vai para o céu. Por favor, isso já está resolvido. Mas se você quer deixar de ser alguém que está sentado e quer andar com Deus, você precisa aprender a obedecer o que está na palavra. Tem que seguir em frente. Porque é muito fácil eu ficar dizendo: Deus me abençoa, me abençoa. Irmão, Ele já te abençoou, isso está resolvido. A questão é: para que eu quero que Deus me dê uma casa maior, dê alguma coisa maior? Não estou falando de barganha, não. Então eu acho muito interessante isso. Por quê? Porque da mesma forma Deus protege você, porque o que você carrega é valioso. Irmão, não é sobre quem você é, mas sobre o que você carrega. Eu estou te ensinando segredos que eu tive que mudar minha mente. Porque, uau, eu sou amado de Deus, sou. Isso está tudo na obra da salvação. Eu sou preferido de Deus. Tem gente que acha mesmo. Se você se sente assim, tá bom. Deus ama todo mundo igual, irmão. Só que Deus dá a condição para quem se expõe. E isso é óbvio. Se você tem um filho que ele cuidadosamente está se despontando, cuidando das coisas, você dá o carro, você dá o cartão, você dá as coisas para ele. Mas se você tem um filho que ele te dá trabalho, que ele não é de confiança, você não dá. Mas você ama os dois. Eu não estou falando aqui de maneira carnal, estou dizendo que você sabe como funciona. Talvez você seja esse filho. Um dia seu pai falou: não, pode seguir, pode. Por quê? Porque ele está te dando condições, porque a missão que você está fazendo é dele. Agora, enquanto eu estou apenas querendo que Deus faça algo por mim, sem que eu faça nada pelo reino, aonde é o propósito de Deus na terra, eu gosto muito daquelas analogias de filmes, não só analogia, como na real mesmo, né? Daqueles guarda-costas preparados, profissionais, que estão ali olhando tudo como águia, porque tem lá um VIP, alguém que eles estão cuidando. A gente estava agora lá em Israel, a gente estava vindo do portão de Jafa, do Muro das Lamentações, de repente parou tudo. Um monte de carro chegando, um monte de segurança chegando, policiamento, exército e tal, porque estava descendo o presidente da Colômbia. Parece que foi isso que a gente entendeu. A gente procurou na internet, ficamos curiosos, né? Paramos no que está acontecendo e tal. O aparato me encanta. Eu ia ser um segurança daquele. Eu acho fantástico.
Porque eles estão atentos a tudo que está acontecendo, eles estão cuidando daquela pessoa. Agora, eu vou cutucar você de novo. Eles estão cuidando daquela pessoa por quê? Por causa do que ela representa. Eu nem conheço o presidente do país que eu citei, tá, gente? Eu vou citar aleatoriamente. Agora, pode ter um segurança ali que não gosta dele? Sim. Mas isso vai mudar a função dele? Não. Porque ele não está guardando a pessoa, está guardando o cargo e o que ele representa para o país. Anjo não tem opinião, querido. Ele não vai dizer assim, eu vi ele pecando ontem, eu estava lá. Ô Deus, você está mandando eu lá vigiar ele, poder abrir caminho. Irmão, anjo obedece. Quando você tem uma missão, eles vão ser o seu guarda-costa para realizar a missão. Eles vão ser a tua escolta, você não está entendendo, para realizar a missão. Pode ter ali aquele que não gosta daquele presidente, não gosta daquela pessoa. Só que ele, tudo bem, um vice, um ex-presidente pode ter um pouco de escolta ainda. Mas pega um outro cargo que a pessoa tem hoje uma escolta. E hoje ele já não mais cumpre o cargo dele. Ele tem escolta? Não, acabou. Porque não é por causa dele, é por causa daquilo que ele representava. A ficha está caindo ou não, irmão? Então eu preciso entender, quando estou pedindo para Deus isso, aquilo, outro, Deus, o Senhor guarda minha casa, guarda minha família. Irmão, tu é um crente, você já tem um anjo guardando você, o Senhor já deu salvação, está tudo resolvido, mas você não tem o que você está pedindo, porque Deus dá a quem usa, Deus dá a quem realiza. Eu sei que você está incrédulo, mas vamos lá, vamos crescer nessa palavra. Quem está recebendo essa palavra, irmão? Então a proteção vem como? Eu me sinto nessa hora, e filmes também, né? O guarda-costa, né? Você vai vendo assim, o cuidado, mas necessariamente ele não tem empatia com a pessoa. Ele tem empatia com a função que ele precisa cuidar. O Salmo 91:7, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 e tu. Essa promessa é para todo mundo? Não. É para quem está carregando o copo, para quem está levando água para alguém, para quem tem uma missão de fazer aquilo que Deus mandou. Não fica chateado não, eu estou te ensinando. Você precisa hoje, não é barganhar com Deus, mas dizer, Deus, eu entendi, eu tô querendo coisas que não faz sentido. Porque eu vou ter proteção para quê se eu não estou levando água para ninguém? Se eu não estou mudando a vida de ninguém? Eu já tenho anjo que acampa ao meu redor. Agora, cai 1000 ao meu lado, irmão, é quem está no caminho, é quem está movimentando. Ele nem viu, a pastora Adriana nem viu, caiu 1000 um lado, 10.000 à direita, ela está lá com o copo na mão, levou. Você não tem noção do que está acontecendo no mundo espiritual quando você está andando, irmão, fazendo aquela visita, quando você está ministrando aquela célula, quando você está evangelizando alguém, tem demônio batendo ali no mundo espiritual. Aí vem o vento contrário para tentar parar você, só que o diabo perde, porque vento contrário abre caminho para você, abre portas para a tua vida. Quando era para derrubar, te levanta. Ei, servo de Deus, crê em nome de Jesus nessa palavra. A ordem é, enquanto você conduz o propósito, Deus conduz você. Qual que é a ordem? Enquanto você conduz o propósito, Deus conduz você. É o princípio do reino, poderoso, para aqueles que disseram sim para Deus. Profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, que tomaram a missão que Deus entregou. Vamos na Bíblia, vamos tentar achar alguns poucos textos de dezenas. Romanos 10, 14 a 15, a gente vai seguindo em diante. Vai prestando atenção. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí entra. Como está escrito? O que está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Apóstolo, é porque quem prega o evangelho tem sapato bonito? Pensa como você quiser. Isso eu chamo de acesso. Quem prega as boas novas tem acesso. Você está pedindo para falar com alguém tempão, irmão, prega o evangelho que você tem acesso. Deus abre aquela porta do fulano de tal que vai chegar até mim, mas você não precisa pedir essa oração. Para de orar esse negócio, irmão. Faz a tua missão, que Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou na tua vida. Eu quero te dar alguns segredos pessoais. Posso continuar ou não? Eu nunca orei para acesso a ninguém, irmãos. Mas eu tenho acesso a muitas pessoas e aqueles que nem pedir para ter. Porque quando eu faço a obra de Deus, Deus me coloca nos lugares que Ele quer que eu esteja. E pode ser um lugar simples, pode ser um lugar suntuoso, não importa. Deus quer fazer teus pés formosos. Você vai andando e Deus vai abrindo o caminho para você. Não, vamos continuar lendo o texto. Tem mais texto aqui. Mas recebereis o quê? Poder. O que você recebe?
ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora, quem recebe poder? Quem é? Testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Após, não sou missionário. Irmão, esse texto aqui é uma metáfora. Jerusalém é a minha casa, Jerusalém é a minha, confins da terra é o mundo. Porém, ele está no mesmo nível de tradução do grego. Ele não é mais importante ou menos importante. Tanto. Ou seja, onde eu estiver, prego o evangelho. Aí Deus falou assim: você vai receber poder. Essa profecia é para todo mundo? Não. Eu já vou te responder: não é, irmão, desculpa. É só para quem é testemunha. Você vai voltar semana que vem? Eu estou perigoso aqui hoje. Mas eu tenho que ensinar, irmão. Porque senão você vai para o monte, vai para a campanha de oração, vai lá para o grupo, não sei das quantas, está orando no monte. Eu estou orando num grupo, posso. Nós estamos orando pedindo poder. Irmão, você está perdendo o seu tempo. Eu tenho que falar. Se ninguém fala, eu tenho que te falar. Está perdendo o seu tempo. Você está ficando acordado só. Você está só perdendo o seu tempo. Irmão, presta atenção. Orar sem princípio não funciona. Eu quero poder, eu preciso entender que eu tenho que ter uma missão. Missão de dar testemunho. Enquanto eu estou dando testemunho, o poder vem, irmão. Dá arrepio, a unção vem. Quem já deu testemunho aqui sabe o que eu estou falando, irmão? Deus te capacita, põe palavra na tua boca, te dá autoridade, palavra de revelação, dá palavra. Você nem se conhece. Você fala: meu Deus, Deus usou minha vida ali hoje. Irmão, porque Deus não vai usar quem está deitado na cama pedindo poder. Deus não vai usar quem vai para o monte só pedindo poder para mostrar para os outros. Irmão, Deus quer te dar poder quando você descer do monte para testemunhar do evangelho. Agora, se desceu do monte para continuar a tua vida do mesmo jeito que teve, não vem poder nenhum. Você teve, eu vi a folha ficou vermelha, ficou com ouro, ficou não sei o que. Irmão, vai perder seu tempo, irmão. Irmão, vai ler a Bíblia e vai dar seu testemunho, vai falar do evangelho. Ei, igreja, estou falando. Vai dar polêmica na semana, não tem problema. Mas não faz esse corte não, pelo amor de Deus. Corta os negócios melhor. Irmão, isso é importante. Eu estou dando um segredo da minha vida. É da minha vida. Porque eu comecei pelo caminho também que muitos começaram. Eu comecei buscando a Deus. Me dá poder, Senhor, me dá poder. Meu filho, mas você está querendo poder para quê? Você não fala de evangelho para ninguém. Você não ora por ninguém. Você só está querendo poder para se encher. Vaidoso. Para que você quer isso? Para que você quer sabedoria? Você não aconselhou ninguém até hoje. Você não pegou o desafio de ninguém. Você não resolveu uma causa difícil de ninguém até hoje. Para que quer sabedoria? Para quê? Para fazer prova do Enem? Vai estudar, irmão. Eu preciso te contar, irmão. Hoje tem uma chave que Deus quer entregar na tua mão. Se tu pegar o copo da água, que é a metáfora do que eu quero te ensinar, você vai descobrir, querido, que o verdadeiro evangelho está claro na palavra. Quem está comigo na minha missão, eu não quero economizar. Deus não vai economizar poder, finanças, o que for necessário para poder te dar condições de cumprir a missão dele. Porque senão a gente trabalha igual um maluco e no final olha para trás e fala: Deus, eu fiz tudo na vida, mas a tua missão eu abandonei. Irmão, essa frustração eu não vou viver. E eu vou dizer para você: não viva. Porque a vida passa, a saúde vai embora. E depois você quer entregar o final da vida para Deus, irmão, pelo amor de Deus, né? Vai entregar folha murcha, vai entregar rosa murcha para qualquer pessoa, não para quem você ama. Entrega o melhor da tua vida, a tua juventude, a tua saúde. Dá o melhor. Irmão, não, peraí. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Qual ministério que Ele nos deu? Esse é o ministério que Jesus deu. Não é da rebelião, não é da fofoca. Vamos lá. O ministério é de reconciliar. Reconciliadores. Aqui, você quando vê um casamento acabando, você quer reconciliar. Você vê um irmão desanimado, você quer trazer ele de volta. Você vê uma pessoa passando necessidade, você não fofoca, você ajuda a reconciliar. Eu vou te ensinar o que você é em Deus. Essa promessa é para você. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte, o que eu e você somos? Embaixadores em nome de Cristo. Irmão, isso aqui não é metáfora. Isso aqui não é para você, na minha simplicidade. Irmão, eu sou embaixador, porque eu sou do ministério da reconciliação. Se você é desse ministério que reconcilia, você é embaixador. Mas essa promessa não é para todo mundo não.
Porque quem é fofoqueiro não é embaixador de Deus nem na China. Irmão, quem só tem rebelião no coração, quem só espalha e não ajunta. Você sabe o que eu estou falando, irmão? Você nunca foi embaixador de Deus. Você pode ser embaixador de qualquer outro lugar, mas se você tem no teu espírito o amor por vidas, você quer ver famílias sendo restauradas, você celebra o sucesso das outras pessoas, se você já conseguiu entender isso na tua vida, seja bem-vindo, embaixadores de Deus na terra. Agora, como embaixador, sabe o que acontece? Eu nem vou me aprofundar muito nisso, mas embaixador chega em qualquer lugar, querido, com status de embaixador. Deus abre portas que você está dizendo, a porta, está falando aí porque você viaja, não sei o quê. Irmão, não estou falando de viagem, eu estou falando de acesso. Eu estou falando de Deus dar a você lugares, condições, que não tem a ver com o salário que você ganha por mês, não tem a ver com o trabalho que você realizou, são circunstâncias que você terá oportunidade na vida, são mesas que você vai se assentar, que pagariam caro para estar naquela mesa, você não pagou nada para estar lá, você está ali convidado. Tem alguém conseguindo perceber o que eu estou ensinando aqui hoje? Deus vai virar uma chave na maneira que você pensa, porque talvez na sua profissão você chegou longe, parabéns, você é bom, você pode chegar, mas você não está entendendo que quando você está fazendo o que Deus mandou, Deus vai abrindo, escancarando portas, te colocando em ambientes, em situações que você nunca ousou sonhar na tua vida. É Deus purinho, prosperando os filhos que estão dispostos a cumprir a missão dele. Ah, Deus me dá dinheiro, ah, Deus me dá unção para quem testemunha, escolta para quem tem uma missão. Se você quer Deus na tua vida e no teu caminho, aprenda, assuma um propósito com a tua vida com Deus, que Deus não vai economizar nada com você. Se tem um crente recebendo, dá glória, irmão. Ei, dá glória, irmão. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... Opa, o Senhor ungiu para... E então, Senhor, eu quero unção. Você quer unção para quê? Para que você quer unção? Então começa a pregar. Essa promessa é para todo mundo? Primeiro, ela é messiânica, é só para Jesus. Só que Jesus compartilhou ela com a gente, porque o Espírito é o mesmo que está em mim. Então ele me ungiu para pregar. Pensa num indivíduo tímido falando com essa... Até exagero tem hora, né? Irmão, a unção, ela quebra temperamentos, ela quebra impossibilidades, ela abre porta para você. Só que ele ungiu para pregar, é só isso. Para pregar aqui ou no púlpito? Hã? Isso aqui é uma plataforma, irmão. Eu prego toda hora. Eu já falei para vocês, sento com duas pessoas, tenho o maior prazer de compartilhar o que eu compartilho com você. Não tem nóia de falar para a multidão. Eu nasci para pregar. Você também foi ungido para pregar. Você prega com uma pessoa sentada à mesa hoje do seu almoço. Você até termina o almoço, nem acaba de comer. Fica lá, você perdeu até a fome, porque você está com fome de Deus, da palavra de Deus. Irmão, você vai ver coisas acontecendo, que você nem orou, nem foi no monte fazer campanha de 7 semanas. Você está achando que sou contra essas coisas, é que eu estou mexendo com você mesmo. Porque está cheio de crente fazendo errado, irmão. Você tem que entender que o princípio de Deus é para aquele propósito. Quando eu tenho uma causa espiritual, demônio para expulsar, eu vou para o monte mesmo, vou no jejum. Porque aí não tem outro jeito, tem que ser no jejum e na oração. Agora, quando eu tenho coisa para pagar, irmão, eu vou entregar meu dízimo, minha oferta, meus desafios. Não tem como ficar barganhando com a Bíblia. A Bíblia tem princípios. E quando eu quero ver Deus, eu proteja meus caminhos, já falei como funciona. É só você andar pela missão, andar pelo propósito. Você não está ali brincando com a tua vida. Você não foi para aquele lugar pregar o evangelho que você está testando o anjo. Você foi cumprir a missão do evangelho. Você vai entrar e vai sair ileso, porque Deus está cuidando da tua missão. Mas não é por causa de você, é por causa do copo, querido, é por causa do propósito, não é por causa do caminhão e do motorista, é por causa do que está dentro daquela carga. Você está sendo protegido enquanto você está carregando o propósito de Deus na sua vida. Agora, qual é o propósito de Deus? Ungiu para pregar, me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Você está vendo que a missão era dele ao receber o Espírito Santo, ou receber o Espírito do Senhor, mas ele transferiu seu Espírito e missão. Para quem? Para nós. Não colocou aí não? Para nós. Então aí entra, querido, o entendimento, que é uma libertação. Deixa eu te ajudar a compreender melhor isso, sobre andar com Deus. Quem quer andar com Deus? Principalmente você que já lidera, pastores, líderes de rede.
líderes de célula, e você que deseja, você que tem vontade de que Deus use a sua vida, de dizer: Rinene, Jesus, eis-me aqui. Você pode falar: eis-me aqui? Não importa o título que você carrega, a posição que você ocupa, o reconhecimento que deram a você. Você foi chamado para apacentar vidas, para cuidar do que é mais precioso para Deus. Entre todas as tarefas do reino, todas, tudo aqui, o louvor, tudo converge para uma coisa: vidas serem salvas. Mas o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, não move o céu. O que move o céu é o resultado que nós fazemos. Aí você entende o seguinte: por que em Lucas 15, 10, diz assim: eu vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se... Quer dizer que tem anjo dançando? Não. Tem anjo jubilando? Não. O júbilo é diante dos anjos. Os anjos estão diante de quem? De Deus. Quem está jubilando? Quem está dançando? É Deus. Se tem uma coisa, querido, que faz o céu se mover, que faz Deus se alegrar, é quando um pecador se arrepende, é quando uma vida é apacentada. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos. A alegria está onde? Na presença dos anjos. Não é anjo, querido, que está celebrando, é Deus que na hora que alguém se converte, lá naquele ônibus, lá no seu trabalho, lá sentado à mesa dentro da sua casa, quando você apacenta, porque o primeiro lugar é Jerusalém, a sua casa sim, é constante em todos os níveis, mas é ali que começa o seu testemunho. Então o que está dizendo o texto? Na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, alegria na presença dos anjos. Fala comigo. Então, essa expressão de alegria mencionada na palavra de Deus, ela tem um único propósito. E esse aqui é para nos libertar completamente. Eu peguei a lição do meu discipulado de terça-feira, 6:30 da manhã, que eu faria e faço só com os 110 pastores mais ou menos, do Ministério Projeto Vida inteiro, toda terça-feira, com exceção do dia do discipulado aqui. E eu estava com essa lição aqui, em último nível, escrita para eles. Mas eu queria dizer para você que não é só para eles não. A minha oração é que ela possa atingir todos vocês aqui. Então preste atenção. Deus não dá ovelhas para pastores. Deus dá pastores para suas ovelhas. Preste atenção. Jesus, ele deixa isso claro com João, com Pedro em João, né? Quando ele diz em João 21. Quando ele diz com Pedro, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, isso aqui é uma libertação. Isso aqui para mim foi tão libertador alguns anos atrás, que trouxe um nível de atmosfera diferente no ministério, que a gente está colhendo frutos disso. Porque eu achava, não por maldade, que as ovelhas eram minhas. Quando uma pessoa saía da igreja, eu quase morria. Eu falava: meu Deus, eu estou perdendo, porque eu achava que eu possuía a pessoa. Estou te dando um testemunho pessoal. E um dia eu fui liberto. Eu quero libertar minha equipe. Eu quero libertar você que está com medo de abençoar alguém, porque você acha assim: mas eu faço, irmão, o meu negócio é com ele, ó. Isso. É com ele. Se tem muita gente, tem pouca gente, irmão, todo respeito, que eu te amo, tá? Não faz diferença nenhuma para mim, meu negócio é com ele. Não fica chateado não, irmão, é com ele. Eu preciso entregar o que ele mandou entregar. E se ele me deu ovelhas para cuidar, porque a ovelha é dele, não é minha. Então o que Deus faz? Ele dá ovelha para o pastor? Não, ele dá o pastor para vocês. Se Deus olhou em mim e falou: deixa eu entregar esse pastor para cuidar deles, então eu vou dar o meu máximo, mas eu não salvo ninguém, eu não seguro ninguém. Irmão, o que Pedro está falando com Jesus? Presta atenção, fica de pé e o pessoal pode ir entrando da música, já para você já sentir aquele ambiente, né? Que eu tô chegando ao final. Quem está recebendo essa palavra? Vamos lá então. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu o quê? O que ele respondeu, gente? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que o Senhor disse para ele? Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus então disse o quê? Pastoreia as minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus lhe perguntou: irmão, isso aqui é para não ter dúvida. Onde os olhos de Deus estão focados, irmãos?
Você pode ter uma igreja com louvor bonito, gente bonita na porta. Irmão, isso tudo é ferramenta para um único propósito: o evangelho ser pregado. Não confunde igreja, irmão, com performance, com coisas, porque as coisas podem nos dar um conforto. O microfone chega lá atrás, é bom. As coisas vão ajudar a gente, mas tudo, se não cumprir o propósito, você é só um crente esperando Jesus voltar. A sua casa você vai morar a vida inteira, tudo bem. Após você estar me amaldiçoando, eu vou trabalhar e vou comprar. Eu não duvido da sua capacidade, mas eu decidi pegar uma causa de Deus. Irmão, é bem mais bonito, é bem melhor, é bem mais agradável. Eu estou me fazendo entendido aqui hoje? Terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas, Pedro? Aí Pedro ficou o quê? Entristecido, por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O que Jesus falou de novo? Por que a gente não lê esse texto? O que a gente esquece, irmão? Que aquilo que faz você amar, no relacionamento de casamento, eu posso chegar para minha esposa e dizer: eu te amo. Mas será que tem alguma atitude que eu tome depois de 36 anos de casado, que eu nem preciso falar e ela sabe que eu a amo? Sim ou não? Sim. Eu sei o que eu posso fazer em silêncio, e ela vai saber, ele me ama. Acontece também entre amizades e outros níveis. Irmão, não é falar eu te amo. Ele está dizendo: você quer provar que me ama? Cuida de alguém. Ah, apóstolo, se eu soubesse que era para ser assim o evangelho, então vai vender revista de Testemunho de Jeová, irmão. Então vai dar cesta básica lá na outra região. Irmão, vai ser obreiro não sei aonde. Irmão, evangelho se responde com vidas. Eu não estou sendo mal educado, estou, né? Desculpa, não estou. Eu estou te apacentando, irmão. Então vai lá nos mormons fazer lá o que eles mandaram fazer. Porque tem seita, irmão, que tem um monte de coisa para fazer, tem obrigações. O evangelho não tem obrigação. O evangelho só diz o seguinte: se você quer dizer que ama Jesus, você pode cantar 10 hinos, você não está dizendo nada. Você pode dar o seu dízimo, você não está dizendo nada. Tudo bem que eu posso cantar junto, ajudando a salvação acontecer na igreja. Eu posso ofertar e fazer parte de um projeto que, quando batizou 200 pessoas, todo mundo faz parte, sim ou não? Sim. Só que tem gente que nem oferta dá. Pior, ele tá sentado esperando Jesus voltar. E sabe o que ele fica? Deus, me unge. Irmão, Deus não vai te ungir para nada, irmão. Você não é embaixador de nada, você só é um crente que está esperando Jesus voltar. Deus te abençoe. Agora, se você quer andar com Deus, quem quer andar com Deus, irmãos? Aprende uma coisa aqui: apacenta as minhas ovelhas. Deus não deu ovelhas para pastores. Eu estou aqui, está vindo mais 600 pessoas mês que vem para cá. Irmão, Deus está me dando para elas. Deus não está dando ovelhas para o Rafael, Deus não está dando ovelhas para o Rodrigo, Deus não está dando Pedro. Não, está dando a Adriana para as pessoas. Por quê? Deixa eu te provar isso para você lembrar. Não é sobre possuir, é sobre servir. Quem lidera tem que aprender isso. Você não possui ninguém, você serve as pessoas. Ninguém tem obrigação comigo, irmão, porque eu estou pregando aqui. Eu sei que você tem consideração, você quer me honrar, pode honrar. Mas você gosta assim: eu sou teu pastor, carrega a bolsa aí, ó. Estou fazendo um tratamento de dente, você não quer pagar para mim? Não, irmão, vai, que é isso? Irmão, isso não existe no reino de Deus. O reino de Deus é que eu tenho uma missão. Nessa missão, Deus patrocina. Se alguém foi usado para o projeto, é porque foi sensível. Mas se você é o motorista do caminhão que não ouviu, Deus troca o motorista, irmão, esquece. O valor está na carga. Ei! Está ajudando ou está atrapalhando? Porque eu sei que se você ouvir o que eu estou te falando, a tua oração vai mudar. E a tua entrega da vida vai mudar. Porque se a tua vida é trabalhar sem um propósito, irmão, você só está enriquecendo. Se a tua vida não está, a missão de Deus é mais importante, você vai chegar na tampa, porque você não vai ser promovido, porque não faz sentido. Deus vai te dar acesso aos grandes para quê? Se você não é embaixador dele. Ele quer dar condições para embaixadores. Para ser embaixador não tem que ser apóstolo, pastor, título, nada disso. Basta dizer nele: eis-me aqui. Fala comigo: eis-me aqui. Então, irmão, se você me ama, cuide das minhas ovelhas. O que ele queria que Pedro entendesse? O modelo. Qual o domínio? Qual o entendimento? Moisés cuidava das ovelhas de quem?
Pode tentar aí, quem sabe? Jetro. Jetro era o que dele? Sogro. Davi pastoreava as ovelhas de quem? Do pai dele, Jessé. Jacó pastoreou as ovelhas de quem? Labão, o seu tio e sogro. Raquel, que era pastora, pastoreou as ovelhas de quem? Do pai. Pastor é dono de ovelha? Não, irmão. A ovelha é de Deus. A ovelha é de alguém. Esse alguém chama um pastor e fala assim: olha, a sua função, porque o dono não é quem cuida. O dono é dono das ovelhas, mas ele chama pastores para cuidar das ovelhas. Sejam libertos, tá, pastores? Porque nós não temos domínio sobre ninguém. Nós cuidamos, protegemos, apacentamos. Mesmo assim deve alguém: estou saindo da igreja. Irmão, um dia, deixa eu fechar aqui. Não fechar não. Um dia, é que eu tenho um versículo final para ler. Um dia uma pessoa estava saindo da igreja. Aí eu estou aqui no meu gabinete. Eu falei: irmão, eu não vou ficar brigando por isso. Eu sei o meu trabalho. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o quanto eu estou me dedicando para cuidar das pessoas. A gente não está barganhando com ninguém. Eu não sou dono de ninguém. Aí eu falei: irmão, deixa eu orar por você. Senhor, eu estou agora orando porque essa pessoa não está mais debaixo da minha cobertura, da apóstola Silva, do Projeto Vida. Nós estamos agora liberando ela. E o Senhor abençoe, não sei qual caminho ela vai seguir. Quando acabou, a pessoa estava assim, estava assustada. Pastor, o que eu vou fazer agora? Eu falei: procura um pastor correndo. Que você está sem cobertura, você está sem aprisco, você está sem ninguém. Mas eu não sei para onde eu vou. Eu falei: está brincando com a minha cara? Quer dizer que você só quer sair. Você quer sair, quer para onde? Pensei que tinha alguém que tinha encantado você, pelo menos. Algum pastor mais bonito que eu, talvez. Mas pelo menos corre atrás de alguém. Porque, irmãos, a coisa não é brincadeira não, irmão. Eu não estou brincando aqui não. Eu estou cuidando das ovelhas. Eu não sou dono da ovelha. Não tem dono de ovelha na Bíblia. Pastores não tem dono de nada. Só que a gente se apega, não é? A gente se apega, eu sei. A gente se apega. A gente se apega. A gente chora. Não adianta. Mas eu tive que aprender isso para parar de ter uma igreja de 100 pessoas e ter uma igreja de 5, 6, 7 mil pessoas. Porque senão eu queria possuir 100 pessoas. É minha, é minha, é minha. Ninguém é meu. Você tem que chegar aqui e ouvir a voz do teu pastor. Agora, se não gostou, pelo menos leve em consideração que é alguém que te ama e que quer muito ver você rompendo, sendo curado dessa enfermidade, rompendo o teu casamento, rompendo financeiramente na vida. Eu vou celebrar cada conquista tua. Só que eu não posso deixar de ensinar você o que a Bíblia está ensinando aqui, querido. Eu termino essa palavra lendo para você 2 versículos finais. Ficou longe aqui, projeta para mim os 2 versículos finais aí. Olha o que diz a palavra do Senhor: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem que é esse aqui? Jesus. Eu não morri por vocês, irmão, nem vou morrer. Aliás, tem muita gente que acha que o ministério é acabar com a tua saúde em prol de ovelha. Irmão, isso Deus nunca pediu isso para você. Ministério tem que cuidar do meu casamento, da minha saúde, da minha vida, para estar bem, para cuidar de você. Era bonito no passado, meu pastor quase morreu, e não sei o que, com 40 anos de idade está quase morrendo. Não, irmão, não vai nessa não. Se você cuida de pessoas, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, cuide da sua mente, cuide do seu casamento, cuide da sua vida, para que você tenha saúde para poder cuidar das pessoas. Testemunho chega assim: não, eu gastei minha saúde, perdi meus filhos, perdi minha família por causa do evangelho. Sabe o que Jesus está falando no céu? Eu não. Você está falando isso aí por sua conta. Eu nunca te pedi isso na tua vida. Eu nunca pedi seu casamento, seus filhos desviados. Não. Jesus nunca pediu isso para ninguém. Isso foi erro de leitura. E você não vai fazer essa leitura errada não, meu irmão. Você ama Jesus? Apacenta. Agora ele está dizendo, eu li o 2º versículo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Tem que ter força não, irmão. A ovelha ouve a voz. Pode dar uma salva de palmas. Pode dar uma salva de palmas. Eu estou pregando essa mensagem hoje, ainda em 2 celebrações. Eu peço uma coisa a você, irmão. Por mais exortativo que seja, é muito importante que quem você ama ouça essa palavra. Você precisa ouvir quantas vezes for necessário. No próximo domingo eu vou continuar esse tema. Posso ouvir amém? Amém. Vai ser um outro tema. Eu devo falar sobre: você prefere a promessa ou o Deus da promessa? Mas se não for esse tema, vai ser dentro desse raciocínio. Eu quero muito ensinar até Pentecostes uma coisa, irmãos, que quando chegar o mês de junho vai virar uma chave na sua vida.
Só que a densidade dessa palavra exige atenção, exige pelo menos quebrantamento de quem está ouvindo. Porque tem hora que eu sou um pouco forte no falar, mas é porque existem níveis de ouvidos aqui. E às vezes se eu não for tão claro, vai dizer, não entendi nada, irmão, só se eu desenhar. Porque está claro aqui, se você quer andar com Deus, eu estou te ensinando como eu aprendi a andar com Deus. Vento contrário, não faça a sua própria rota, continue em frente. Faz o que está na palavra, que Deus vai te honrar. Se você quer unção, seja testemunha. Se você quer proteção, quer escolta do céu, quer todo aquele aparato lá, pega o teu copo de água, pega a tua causa e vai matar a sede de alguém. Pode ficar tranquilo que você vai ser cuidado da sua casa inteira. Se você quer realmente entender que quando eu digo eu amo Jesus, não precisa falar, é só você apacentar pessoas. Isso fala alto lá no céu, rompe e abre portas, acessos, que meu Deus. Mas eu preciso terminar perguntando você que está aqui, que está ouvindo a voz de Deus te chamando, está ouvindo a voz do pastor te chamando, para que ele está dizendo, venha minhas ovelhas, que quer entregar sua vida a Jesus. Sai do teu lugar agora e vem aqui à frente. Essa mensagem foi para a igreja, mas tem gente visitando aqui hoje que está ouvindo essa voz, e você sente no teu espírito, Deus está te chamando. Deus está te chamando como pessoas em casas. Sai do teu lugar, querido, e vem aqui no altar e faça a decisão mais relevante, mais importante da tua vida. Pode celebrar, igreja. Pode vir, querida. Tem mais vindo, pode vir. Pode ficar aqui. Tem mais vindo, venha. Hoje eu trouxe uma mensagem para esse rebanho, mas tem pessoas aqui que precisam fazer parte dele. Enquanto eu ensinava a igreja a apacentar, você, vem. Você está entendendo o que é ser cuidado por Deus. Pode ser mais alto, igreja do avivamento. Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Quem mais? Por que esperar mais? Você quer se tornar uma ovelha? Apóstolo, mas eu tenho a minha igreja, eu tenho minha religião. Irmão, você é ovelha de Jesus. Claro que se você for parte desse aprisco, eu vou ficar muito feliz. Mas a obra da salvação é Jesus que faz, não é a igreja que faz. Mas é claro que se você está aqui, Deus escolheu este lugar para ser a sua casa. Hoje Deus está te dando essa oportunidade. Quem hoje quer entregar sua vida para Ele, é com Ele, irmão. Irmãos, eu preciso entender isso. Se você entendeu essa mensagem, você está pronto para a semana que vem. Apóstolo, se hoje foi assim, é ruim de eu vir. Quem vai vir semana que vem, gente? Me ajuda aí, irmão. É por amor que eu estou pregando hoje. Por amor, por alegria, por entender essa verdade. Você tem que ruminar. O que é ruminar, apóstolo? Ouvir de novo. Talvez hoje ainda, no culto das 5, talvez essa semana no YouTube, você precisa trazer essa cultura. Agora, irmão, a gente está terminando. Quando uma pessoa vem aqui à frente, eu nem sei, a gente não sabe as histórias, você sabe a sua. É o único momento na Bíblia que diz que há uma festa diante dos anjos, por causa de você. Por causa de você, senhora, por causa de você. A Bíblia diz que nessa hora tem um regozijo no céu, porque tudo foi feito em prol disso aqui, a salvação de vidas, irmão. Você quer agradar a Deus? Aqui, Ele está agradando. Irmão, você quer que os olhos de Deus venham para a terra? É essa hora que os olhos de Deus estão na terra. Porque quando alguém está dizendo eu quero Jesus, por isso eu ainda insisto, tem alguém mais que hoje quer entregar sua vida a Jesus, sai do teu lugar e vem à frente. Vocês que estão aqui na frente, olhem para mim, por favor. Eu estou muito animado com vocês estarem aqui hoje. Vocês vieram num dia assim um pouco denso. Eu não sou sempre assim não. Mas vocês vieram num dia de muito esclarecimento, de muitas coisas. Cada pessoa decodifica de um jeito diferente. Eu tenho certeza que você ouviu essa mensagem e entrou de um jeito. E vocês também que estão aqui entrou de um jeito. O que você tem que entender é que hoje Deus começa o que a Bíblia diz. A verdadeira vida começa agora. Você pode ter chegado longe sozinho, mas Deus, quando alguém confessa Jesus como Senhor,
Você está dando a oportunidade. Não tenha medo. Você está dando só dizendo: Jesus, eu estou acreditando nisso. Por isso eu quero convidar vocês, a igreja inteira, a falar comigo assim. Fecha o olho e fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço com a minha boca que Tu és o único Senhor, Tu és o único Salvador. Eu entrego agora a minha vida a Ti. Eu confio a minha vida a Ti, em nome de Jesus, amém. Olhe para trás, vocês aqui na frente, veja a família que Deus te deu, em nome de Jesus. Pode ser mais alto, igreja do Avivamento. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.